Boa noite a todos, então. Pontualmente às 19 horas, nós vamos dar início a esse CRA-RCL, que é especial por nós estarmos recebendo, sem dúvida, uma pessoa especial, que é parceira deste conselho, que é a Marta Esfredo, que fala sobre economia num momento tão simples da vida nacional. Falar sobre economia agora é uma das coisas mais tranquilas que existe, né? E nós temos hoje, então, este evento para conversar um pouco sobre o que está acontecendo, sobre como é que isso impacta na vida das pessoas que têm a missão de coordenar as suas atividades, o seu trabalho, mediante tudo o que está se passando. Para dar início, então, aos nossos trabalhos, para dar as boas-vindas, eu queria convidar, então, para fazer o uso da palavra, o nosso presidente do Conselho Regional de Administração, Walter Lemos. Obrigado, Rogério. Não sei se eu poder falar muito, porque estou numa situação complicada hoje. Eu vim aqui para essa participação porque era a Marta, senão não teria vindo. Porque realmente a Marta já colaborou conosco no nosso Lembra, participando de um painel interessantíssimo. Por sinal, nós estamos fazendo os anais. Vamos fazer agora os anais em e-book. Recebemos, já conseguimos regravar tudo e fazer esse trabalho. Queremos ver se fazemos até um livro comum para a Feira do Livro, quem sabe. E aí teremos todos os nossos conferencistas que participaram desse livro. Então a Marta participou conosco, tem um vasto conhecimento nesta área econômica, quem a lê todos os dias às 0 horas sabe disso. Num momento realmente complicado, que a gente não tem mais parâmetros praticamente. Se nós analisarmos, a gente tem um nível de inflação hoje que está em torno de 10%. Diesel. Fui na Argentina, alguém me mandou uma mensagem para mim: vamos trazer o marco para o Brasil. E eu disse assim: não. Na Argentina está em 30% de inflação, a miséria aumentou na Argentina, e nós vamos ficar aqui. E tudo sem reflexo. O nosso Mercosul, que embora não exista regularmente, aliás, regularmente existe, mas não existe na prática, tem sempre uma influência um no outro. Estão vivendo realmente uma dificuldade imensa, em todos os sentidos. Você não sabe nunca qual é a estabilização da moeda do dólar. O Brasil um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo, depende do humor, nem é de mercado, é da política. Então, a gente vê tudo isso. E esses cenários todos são cenários importantes para nós, no cotidiano da nossa vida. Inclusive, administradores ou não administradores, não importa. A gente tem que se programar, mas tem que se analisar o ambiente onde nós estamos. Então, a ideia nossa exatamente foi essa, por exemplo, para conversar conosco, trocar algumas ideias, algumas informações. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Vamos receber a nossa convidada de hoje, Marta Esfredo. Boa noite, pessoal. Boa noite. O pessoal me perguntou se eu ia trazer alguma coisa para mostrar aqui e eu disse: olha, gente, tudo que eu tenho acesso, certamente as pessoas que vão estar lá também têm. Sobre passado, sobre cenário, e sobre o futuro, nenhum de nós sabe. Então vamos compartilhar as nossas dúvidas, digamos assim, e tentar exercitar uma coisa que logo no começo, quando a gente sabia que ia enfrentar um período relativamente longo de crise, a gente aprendeu que precisaria desenvolver, que é a tal da resiliência, né? Que é resistir a esse período difícil, que é difícil para a gente em todos os pontos de vista, né? É difícil para a gente se programar, é difícil para a gente, até difícil do ponto de vista de humor, porque tem dias que a gente realmente acorda mal-humorado ou até acorda bem-humorado e o dia leva o humor da gente para o outro lado. Eu queria compartilhar, essencialmente, com vocês algumas experiências e algumas informações. Eu não sei se vocês têm o hábito diário de ler a coluna Mais Economia em 0 Hora,
compartilho diariamente as informações a que eu tenho acesso com os leitores, mas sempre é bom fazer e depois um compartilhamento assim, cara a cara, sempre é mais interessante. E eu queria começar compartilhando uma experiência que eu tive relativamente há pouco tempo, menos de um ano, que eu acho que ela é interessante nesse caminho de desenvolver resiliência. No ano passado, julho do ano passado, a gente estava acompanhando o caso da Grécia. A Grécia era um país que estava à beira do colapso, ia fazer um plebiscito, eu sempre penso em referendo, não é plebiscito, porque penso em inglês, ia fazer um plebiscito para decidir se aceitava medidas da União Europeia para, enfim, se enquadrar, digamos assim. E o jornal, para minha própria surpresa, decidiu me mandar para a Grécia para ver o que estava acontecendo lá, porque a gente tinha um temor muito grande de que aquilo desembocasse numa situação meio sem controle, assim. O que se temia era um quadro meio Argentina final do ano 2000, que houve saque, houve problema na rua. A gente imaginava que aquele pudesse ser um cenário. Eu cheguei em Atenas num sábado à tarde, que era a véspera do plebiscito que ia ocorrer no domingo. Cheguei, aquela coisa, correria, não sei o que, então, vamos lá, tem que comprar um telefone, fui numa loja comprar um telefone celular para ligar para as pessoas dali. E comecei a prestar atenção. A Grécia era assim, o cúmulo da crise na época, vocês devem lembrar disso. Era um horror. As pessoas estavam na rua, tinha gente comprando na loja. Eu apurei meu ouvido para ver se eu entendia alguma coisa. Se eu não entendesse nada, provavelmente fosse grego. Se eu entendesse alguma coisa, talvez fosse outra língua. Apurei o ouvido, as pessoas estavam falando algo que eu não entendia nada, parecia ser grego, ou seja, eram gregos comprando num país que estava à beira de uma das maiores crises que a gente conseguia conceber. Isso aconteceu recentemente. O Rogério disse, não foi o presidente, falou que eu tenho vasto conhecimento, é mais, como diz o ditado aquele, mais por viejo que por diablo, ou seja, mais por milhagem de acompanhamento da situação econômica. Então, assim, aprendi agora, recentemente, que mesmo na crise mais severa que a gente podia pelo menos conceber até aquele momento, as pessoas tocavam a vida. As pessoas estavam comprando, estavam saindo, estavam conversando, ou seja, existe vida além da crise. E eu acho que isso ajudou a que eu construísse a minha resiliência para enfrentar esse período que na época a gente não achava que ia ser tão ruim. Mas ajudou a construir a minha resiliência, assim, essa noção de que a crise é severa, é difícil, é ameaçadora, mas que as pessoas precisam continuar vivendo, precisam tocar a sua vida, precisam comprar coisas, precisam, enfim, viver. Então essa é a primeira experiência que eu queria compartilhar com vocês. E aí, fazendo um zoom rápido para a atualidade, eu queria compartilhar com vocês duas conversas que eu tive recentemente com pessoas-chave e que me surpreenderam muito. Cena 1, semana passada, esteve em Porto Alegre, aqui no almoço da DVB, o ministro do Desenvolvimento, Armando Monteiro. Para quem não sabe, o Armando Monteiro é ligado ao PTB, um partido que havia fechado voto a favor do impeachment, e ele também é ex-presidente da CNI, que é uma entidade empresarial, até essa semana, muito identificada com o governo federal, inclusive alvo de críticas de alguns setores do empresariado por conta disso. Então, fui para o almoço, porque afinal de contas é o ministro, até brinquei quando saí da redação, é o ministro, né, a gente não sabe até quando, mas é ministro, então vamos lá ouvir o que ele tem a dizer. E estava preparada para ouvir um discurso, digamos, protocolar, falar genericamente sobre exportação. E eu me surpreendi com um ministro super sincero, digamos assim. O que ele disse lá foi que o Brasil enfrenta um problema seríssimo fiscal e que existe, inclusive, risco de manutenção de serviços essenciais diante do tamanho do risco fiscal pelo qual passa o Brasil. Eu não esperava ouvir isso do ministro. Ele terminou a conversa lá, a palestra, enfim, eu cheguei no ministro, o senhor vai para o Brasil e o senhor continua nisso. Porque, né, parecia que a pessoa estava pegando o boné e saindo, dando tchau. Eu disse, não, eu continuo. A
Aí depois as pessoas que estavam lá me explicaram que, apesar de ele ser ligado ao PTB, esse partido que estava comprometido a votar a favor do impeachment, ele é da cota pessoal da presidente, e ele disse pra gente ali, eu e mais uma pessoa que conversamos com ele ali no final, não, eu fico enquanto o presidente quiser. E hoje mesmo ele está lançando lá um plano de tentar facilitar exportações, enfim, está tentando tocar a vida. Plano rápido, esta semana, mais conhecido como ontem, que é hoje quinta, anteontem. Os dias se sucedem numa velocidade assustadora. Terça-feira, tem uma pessoa que foi ministro do governo Fernando Henrique, Luiz Carlos Mendonça de Barros, que é hoje presidente de uma empresa chamada Foton Mark, no caso dele, que é ligada a uma empresa chinesa que está tentando fazer um investimento no Estado. Está super atrasado, está enfrentando um monte de problemas, mas eles estão tentando construir uma fábrica de caminhões lá em Guaíba. Aí, conversando com o Mendonça de Barros sobre em que estágio está a fábrica, vai sair, não vai sair, olha, está todo mundo cético, porque Guaíba, você sabe, né, tem a maldição de Guaíba, tem desde a Ford, nada que é anunciado em Guaíba acontece em Guaíba, é uma coisa impressionante. E aí ele disse, não, realmente atrasou, a gente já foi lá, prestou contas para a comunidade, a gente enfrentou problemas, mas vai sair, os chineses da Foton, e a gente estava falando agora, né, sobre Japão, e as pessoas não falaram inglês, inclusive ele disse isso, são todos executivos jovens, realmente, eram chineses bastante jovens, então essa é uma geração que não tem problema na língua, todos eles falam inglês. Então aqui para dar um sinal da vontade que a gente tem realmente de investir no Rio Grande do Sul. E eu conversei sobre ele com isso e disse, olha, Mendonça, mas uma pessoa ligada ao PSDB não posso perder a oportunidade de falar sobre política, né? Como é que vocês estão vendo, o PSDB está negociando para formar um eventual governo Temer, se o impeachment for aprovado, como é que vocês estão vendo essa situação? Eu disse, não, vou ter tranquilidade. Ok. O ministro do governo diz que a gente está à beira de uma situação de risco fiscal. O cara da oposição diz que não, que está tudo tranquilo. Eu digo, não estou entendendo, me explica esse negócio. Aí me diz ele o seguinte, não, o que a gente vê é que todo mundo sabe o que fazer com o Brasil. Junta 6 ou 7 economistas, todo mundo sabe o que precisa fazer com juro, com inflação, com câmbio. Qual é o problema, por que não se faz? Porque a presidente não acredita nessas medidas e porque ela não tem credibilidade hoje para fazer. Mas é tranquilo, claro, o problema da dívida leva mais tempo, vamos ter que equacionar em coisa de 5 anos. Então, assim, são as surpresas, o cara da oposição estava mais otimista do que o cara da situação. Eu imagino, assim, eu estava brincando com o pessoal aqui, né, lá no jornal a gente começa o dia com o plano A, lá pelo meio-dia a gente adota o plano B, lá pela metade da tarde é o plano C e a gente termina o dia, às vezes, com o plano Z, porque as coisas vão se sucedendo numa velocidade bastante alta. Deve ser o dia a dia de muita gente que trabalha em empresa, que trabalha tentando planejar, tentando gerir, e por isso que eu acho que essa conversa, assim, é bem uma conversa entre o que a gente enxerga e o que vocês vivem no dia a dia. Por isso eu queria fazer essa introdução e passar a palavra para vocês, para a gente ter uma conversa mesmo, assim, para saber o que vocês gostariam de saber, para trocar ideias. Porque muitos de vocês estão ali no dia a dia da operação, tentando tomar uma decisão. E só para arrematar, ontem eu tive uma conversa muito interessante com o dono de uma rede de casas de hambúrgueres. Não sei se vocês já ouviram falar da Madeiro. Quem circula em Santa Catarina já deve ter passado ali na Centro tem várias unidades. Uma vez, recentemente, que eu estive em Santa Catarina, eu fui lá provar, porque eu sabia que eles estavam indo. Eles são ousados, assim, o slogan deles é The Best Burger in the World, ou seja, te mete. E eu até perguntei para eles, vocês fizeram isso propositalmente, assim, de forma pretensiosa, quase arrogante? Não, é porque eu acredito que é melhor mesmo, E aí, conversando com eles, tá, como é que está a crise para vocês? Eles, não, para nós não está afetando. Como assim? Nas grandes cidades não caiu o movimento nos restaurantes, nas pequenas caiu, mas aí a gente fez lá o corte de gastos, corta gordura, não sei o que, e a gente está passando bem pela crise. Tá, mas segura até quando? Porque acho que essa é a grande pergunta que todos nós temos nesse momento. Segura até quando? Eu estou preparado para 1 ano e meio.
estou calculando que a gente está na metade da crise. Passamos 1 ano e meio, tem mais 1 ano e meio de crise pela frente e eu estou planejado para sobreviver nesse ano e meio, cortando outras gorduras que a gente ainda tem para cortar. E até ele fez uma frase boa lá, que eu usei de título, que a gente sempre, né, a melhor frase vai para o título, que ele diz que se deve cortar a gordura, só não pode cortar a veia, se cortar a veia a gente morre. Então tem que saber também até onde dá para cortar, porque tem um momento que ameaça a sobrevivência. Então acho que são coisas assim que ajudam a gente a ter um panorama, o que não quer dizer que tudo isso seja verdade. Isso são assim, são elementos para a gente construir uma ideia do que está acontecendo. Então eu queria começar com essa conversa e, enfim, abrir uma conversa mesmo com vocês, o que vocês estão vendo, o que vocês gostariam de saber, o que vocês querem conversar. Vamos fazer assim? Eu queria trazer uma pergunta, baseada até no que o presidente falou e uma percepção que você tem, por favor. Inflação, porque isso mexe diretamente com o bolso de todos, né? Isso aí mexe com o empresário, que muitas vezes acaba tendo que repassar o preço para os seus produtos. Isso acaba afetando o consumidor, que muitas vezes não tem o seu salário reajustado na mesma proporção, na mesma velocidade que os preços aumentam. E existe hoje uma percepção de que nós estamos no início de uma escalada inflacionária. Então, eu gostaria de ouvir a tua percepção disso. Vou me permitir discordar. Por favor, o que eu mais gostaria de ouvir. Então, assim, sobre inflação. A gente tem percebido, eu imagino que vocês sabem o que é o Boletim Focus do Banco Central, né? Toda segunda-feira o Banco Central publica lá um levantamento que ele faz com uma centena de instituições financeiras, projetando como é que vai ser, como é que vão se comportar os principais indicadores da economia, câmbio, inflação, juro, e aí tem, enfim, indicadores um pouco mais sofisticados ali no pacote. Não é que eles sejam lá muito precisos, né? Porque a gente viu no ano passado o que aconteceu com as projeções do Focus. Eles começaram com o PIB aqui, o PIB terminou aqui, e a inflação começou aqui e terminou lá. Foi assim ao longo do ano, eles foram ajustando à medida que o ano foi passando. Mas o que a gente tem observado consistentemente é a 4ª semana que essa projeção, então, sou eu aqui na minha cabecinha, tá, gente? Estou lá segurada no Focus. É a 4ª semana que eles reduzem a projeção de inflação. E esse Focus tem um grupo de pessoal que mais acerta, e as instituições têm uma certa competiçãozinha para ser incluídos nesse grupo, que é o tal do Top 5, né? Que é o pessoal que mais acerta a projeção. O pessoal do Top 5 já está projetando a inflação de 2016 em 6,7%. Ou seja, menos 0,2 décimos acima da meta. É o pessoal que mais acerta, gente, não sou eu. E outra consultoria, enfim, fintech, digamos assim, que eu gosto muito de ler e de me informar e de seguir, que é o pessoal do Itaú, que é muito sério, e eu acho eles bem, porque assim, Bradesco sempre tem aquela dúvida, né? Bradesco, depois que indicou o ministro da Fazenda, não deu certo aquela vez, a gente olha para o Bradesco e eles encerraram. Então, o Itaú a gente tem certeza que não tem nenhum interesse velado, oculto e tal. O economista-chefe do Itaú, que se chama Ilan Goldfein, e foi diretor do Banco Central na gestão do Armínio Fraga, é mega otimista sobre a inflação. Mais do que eu ousaria ser. Ele acha que a inflação vai cair até um ponto que vai permitir, em breve, ao Banco Central começar a cortar a taxa de juros. Aí tem um outro problema, né, que vocês devem saber tão bem quanto eu. Cortar, o Banco Central corta juro básico. E a gente, desgraçadamente, não paga juro básico. Paga juro básico mais um spread pesado. E esse spread, que é a diferença entre o juro básico e o juro que a gente paga de fato, empresas, pessoas, da vida, tem uma gordura ali dentro que é composta por custos dos bancos, margem de lucro dos bancos e a tal da cobertura da inadimplência. E
E a gente sabe que bancos estão bem preocupados com essa questão da inadimplência, se todo mundo vai conseguir pagar. O presidente do Santander do Brasil deu uma entrevista bem interessante para a Folha nesse final de semana, dizendo que os bancos estão envolvidos num processo exaustivo de renegociação, reavaliação, repactuação dessas dívidas para não gerar inadimplência, ou seja, repactua a dívida de forma que as empresas possam pagar, porque não interessa para os bancos e nem para a economia que todo mundo quebre, né? O banco menos ainda, porque ele deixa de receber de vez. Então, assim, é a solução dos nossos problemas? Não. Mas, pelo menos, é um sinal de que as coisas, neste capítulo, não estão tão ruins quanto já estiveram. Porque no ano passado, a gente estava nessa situação, né, que eu desenhei aqui para vocês com os dedinhos, que o PIB caía e a inflação subia. Não existe manual de economia que tenha nome para essa situação. A gente tem situação de estagnação, ou seja, a economia não sobe, não desce, fica parada ali, e aí a inflação não fica. Tem uma situação de deflação, que é quando as economias caem, entram em recessão, o que acontece normalmente? Os preços caem. Não tem nome para uma situação em que a economia cai e os preços sobem, que era o que a gente estava vivendo no ano passado. Então, essa anomalia específica parece estar sendo não resolvida, que seria muita pretensão, suavizada, pelo efeito mesmo da recessão, infelizmente, como disse até o próprio IBGE, quando divulgou o IPCA há poucos dias. Então, acho que nesse capítulo aí, a gente até tem, se não boa notícia, porque, né, acumulada em ainda 9% ao ano, não dá para chamar de boa notícia, mas está caminhando para uma situação menos complicada do que já foi, digamos assim. Marta, Vamos forçar a voz que está gravado? Marta, assim, eu fico assim um pouco preocupado. Eu acho que o Brasil realmente ele vai controlar a inflação, está sob controle, acho que vai dar um dígito sim, básico, mas a preocupação que eu tenho hoje é com o governo. Por que o governo? Qual o governo? Todos eles. Porque está vendo algo em cascata. A dívida. O governo não tem mais recursos para repassar. Está pegando o Estado, pegando os municípios, e nós estamos, na verdade, entrando numa roda viva, onde os serviços devem ser prestados à população estão sendo precarizados, e não há fonte de recurso que possa mais sustentar essa situação, porque o governo está esgotando os seus recursos, gastou mais do que devia, e agora não tem dinheiro no caixa para poder manter. Eu sei que vai imprimir moeda lá. Para gerar inflação. Então, aí, a pergunta que eu quero deixar assim: como o governo vai sair dessa situação? De que forma ele vai sair dessa situação? Porque agora está se refletindo nos próprios salários dos funcionários. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, já comendo aí os municípios, diversos municípios. Então, é um problema que nós estamos vivenciando hoje. Ou seja, o governo, ou ele vai enxugar a sua máquina pública, vai abrir, este governo vai abrir mais para o privado, ou ele vai manter essa situação? Qual é o caminho que ele vai ter para poder equalizar esse problema de caixa, esse problema que está afetando todos os estados e os próprios municípios? Até porque, com essas decisões judiciais recentes, isso aí vai impactar. Se forem mantidas essas decisões judiciais recentes, vai ser bacana agora. Nós pagamos juros compostos, pagamos juros simples, né? Então, essa ideia, você tem assim, uma pincelada, né, nesse quadro. Se eu tivesse uma resposta absoluta para essa pergunta, eu juro que eu pegava um avião, pagava do meu bolso, ia lá em Brasília e oferecer para quem quisesse. Porque interessa a todos nós que isso seja resolvido. Então a gente não tem respostas, assim, mas a gente tem alguns sinais, digamos assim.
Quais são os sinais? Ontem, essa semana foi a semana, não sei como é que vocês acompanharam o noticiário, obviamente que a gente acompanha que nem os tarados, Twitter, TV, agência, site, whatever, tudo. Então nós somos os taradinhos das notícias, qualquer sinal é um sinal, qualquer avanço é um avanço. Então a gente estava acompanhando isso muito de perto e essa semana foi visível, assim, que começou havia quase que um consenso até o final da semana passada que o impeachment não passaria na Câmara. O parecer favorável à abertura do processo de impeachment teria que ser correto. É disso que se trata. Não passaria na Câmara. E nessa semana começaram a aparecer sinais em contrário. E ontem se avaliou que muito diante dessas possibilidades, a presidente Dilma saiu com esse discurso de propor um pacto se ela sobrevivesse ao processo de impeachment. Então, o que a gente, olhando, pode projetar? Eu estou, inclusive, escrevendo sobre essa questão amanhã, quem sabe lá, expressando a minha preocupação com isso, porque a gente acompanha também muito o mercado, né? Mercado financeiro, Bolsa e tal, e a gente vê que eles estão... Essa semana, ontem foi menos, acho que anteontem foi o dia de maior animação, digamos assim, foi uma coisa absolutamente incomum. As 5 ações que mais subiram no Ibovespa, que são as top 5 do Ibovespa, subiram mais de 10% num dia. Isso é um sinal de volatilidade absurdo, assim, não é normal, em nenhuma situação minimamente normal isso aconteceria em nenhum país relativamente estável. Isso é sintoma do nosso grau de volatilidade. Então o mercado estava muito animado e o mercado parece que, para o mercado financeiro, parece que o impeachment da Dilma vai resolver tudo. E a gente sabe que não vai. Então, seja a Dilma sobrevivendo ao impeachment, com essa proposta de pacto, seja o governo Temer. Tem gente que diz que se a Dilma sobreviver ao impeachment, não vai ser o governo Dilma, vai ser o... Como é que o pessoal brinca? É o Temer 1 ou o Lula 3, né? Seria o governo do Lula, e mesmo gente bastante crítica em relação a Dilma acha que o Lula tem mais habilidade para trabalhar com essa situação do que a Dilma. Estou só citando referências. Então, qualquer que venha a ser o governo após esse processo desgastante, denso, para todos nós, eu acho que vai ter que cair a ficha de que tem um problema sério para cuidar. Vamos prestar atenção no discurso do ministro do Desenvolvimento, que disse que a gente está encarando um risco fiscal sério. Um dado do... Vou ver se eu vou lembrar o ano certinho, tá, gente? Eu não quero dar informação errada, mas o FMI ontem soltou um relatório sobre o Brasil, expressando preocupação não só com o Brasil, mas com vários países emergentes, inclusive com os não emergentes. A situação internacional também não está nenhum mar de rosas, mas sobre o Brasil especificamente, o FMI deu um dado bem preocupante, dizendo que a dívida bruta sobre o PIB chegaria, eu acho que é 2021, tá? Talvez tenha um ano a mais, um ano a menos aí, então relevem, por favor. Estou citando de memória. Chegaria a 92% do PIB, o que é um número quase grego. A dívida da Grécia naquela época estava 130, 140, ou seja, quando chega perto do 100, a relação dívida bruta PIB é um sinal de alerta bem considerável, assim, e é o que o FMI está prevendo para o Brasil. Porque o FMI também não é dono e senhor da razão, né? Eles erram com frequência. O nosso mercado aqui, o Boletim Focus, acerta mais rapidamente e com mais exatidão do que as projeções do FMI. Mas nesse negócio de dívida eles são bons porque eles sabem que se a coisa não fechar, eles são chamados para tapar o buraco, né? A gente estava comparando muito na redação agora, porque a gente brinca, né? Vocês quase todos são mais novinhos, mas o pessoal mais experiente, digamos assim, já viveu 2 processos de impeachment nessa curta história da redemocratização brasileira. Não é também bolinho, é relevante, significativo. E a gente estava tentando fazer um exercício ali, comparar como era 92, a data do impeachment do Collor, como é que era a economia. Uma das coisas que a gente estava olhando lá,
inflação mensal em 1992 era 80%. A gente está com 0,7, se não me engano. A multiplicação. Na época, o governo Collor contratou com um FMI um empréstimo de 2 bilhões de dólares para segurar a reserva brasileira. Hoje nós temos 370 milhões de dólares nas reservas. Então, assim, a situação é bem complicada, mas a gente já teve pior. Né? Então, acho que isso ajuda também a construir a resiliência. Voltando às referências, porque assim, a gente, é bom sempre a gente trocar ideias, porque ninguém tem o quadro completo da situação e ninguém tem a resposta definitiva, senão eu juro para vocês, eu ia lá entregar, dar de presente para quem quisesse, se eu tivesse resposta. Mas, ouvindo o Mendonça de Barros, por exemplo, que também é insuspeito, digamos assim, porque está na oposição e está pensando no governo Temer, digamos assim. O que ele diz? Que vai ter que ser feito um programa de 5 anos para cuidar desse assunto da dívida, porque não é uma coisa que se resolva do dia para a noite, e nem do déficit primário, que hoje a gente ficou sabendo, não é exatamente um boletim Focus, mas o Ministério da Fazenda faz o mesmo tipo de levantamento que o Banco Central faz com instituições de mercado sobre indicadores, o Ministério da Fazenda faz com também instituições de mercado sobre resultado fiscal. E o resultado que foi divulgado hoje é um rombo primário de mais de 100 bilhões de reais. 100, redondinho, vírgula 45, ou seja, 100 bilhões e 450 milhões de reais. É um rombo de porte, digamos assim, para não dizer outra coisa. A gente não gosta muito de usar a palavra forte, porque os dados já são tão impactantes que a gente não precisa adjetivar muito. Então, assim, é um enorme sinal de alerta. Na minha avaliação, enquanto as minhas ferramentas me permitem e as minhas informações me permitem, é o principal problema. É o problema fiscal, que vai demorar mais tempo para resolver e no que eu carinhosamente apelidei de áudio ao povo brasileiro, vocês todos sabem, né, a história do áudio, do Michel Temer, que vazou, dizendo o que queria fazer, se subisse o governo e tal. Aí eu escrevi lá, não sei o que, no áudio ao povo brasileiro, aí meus colegas perguntaram, mas foi ideia tua ou tu copiou de alguém? Eu digo, gente, só um pouquinho, tudo bem, porque a gente não tem ideias todos os dias, mas de vez em quando a gente tem uma ideia própria. Então, no tal do áudio ao povo brasileiro, o Temer menciona sacrifícios. E por sacrifícios a gente já pode se preparar que vai ter sim que ter algum momento de tributo. Não tem como sustentar isso. Sem isso. No capítulo esse da renegociação de dívidas, foi muito engraçado também, né? Porque o Rio Grande do Sul conseguiu uma ação na justiça que dá ao Estado o direito de pagar juros simples em vez de juros compostos. Como assim? Alguns de vocês aqui devem saber, né? O Rio Grande do Sul, por muito tempo, teve juros acima da média nacional por conta de um pessoal da área do direito, que se usa chamar de direito alternativo, que dava sentenças favoráveis nesse sentido, dando autorização para pagar juros simples em vez de juro composto, e isso fez elevar a taxa de juros aqui no Estado. Agora parece que já desentortou. Mas isso é uma maluquice, porque qualquer um de nós que tiver financiamento acima de 1 ano, que é quando se permite fazer o juro composto, que é o tal do juro sobre juro, né, não só sobre o principal, vai pedir isonomia de condições. Imagina a confusão que vai ser isso para o país. Mas eu acho que para que serve isso, talvez seja para se construir uma solução mediada. Não vai ser juros simples para não bagunçar todo o sistema financeiro nacional e não só financeiro. Temos todo mundo, senão todo mundo vai querer a mesma coisa. Mas talvez não seja pagar 3 vezes o valor da dívida como a gente está, quer dizer, mais de 13. Nas contas do governo do Estado, a dívida original era 9 bilhões, se pagou 24 e ainda se deve 51. Os números são mais ou menos esses. É uma distorção, porque foi mal contratada essa dívida. A dívida foi contratada com o indexador que é IGPM. IGPM é um indexador altamente exposto à variação de câmbio. O Brasil é um país altamente exposto à variação de câmbio e pronto, explodiu a dívida. Então, talvez alguma coisa ali, a negociação do índice é uma coisa razoável de se fazer. Tente corrigir a dívida, tente remunerar
financeiro, mas não por um indexador que distorce completamente. É uma resposta longa, né? Ou seja, uma não resposta, mas enfim, coisas para a gente pensar sobre. Tem mais uma então. Hoje eu ouvi uma notícia numa rádio da capital que o Banco Central estava começando a ficar preocupado com a queda do dólar, que estava enxergando que já poderia passar de um patamar que eles considerariam nocivo ao país. Chegou a 13,40, alguma coisa ali. Por outro lado, se percebe que esse aumento do dólar do ano passado para cá teve um impacto importante na inflação e não beneficiou tanto as exportações brasileiras assim. Então, como assim seria um problema para o Brasil diminuir o dólar? É uma novela isso. Essa é uma novela. Oi? Apenas mais uma novela. Nada é simples no Brasil, nada é simples. O que aconteceu no ano passado? Né? O dólar disparou, chegou a R$4, não sei o quê, e a gente ali, né, olhando para os números e ligando para os exportadores. E aí, tá vendendo? E aí, tá vendendo? Não, não tá. E aí vem os números, balança comercial positiva pela primeira vez. E a gente olha para a balança comercial está positiva porque caíram as importações, não porque subiram. Caíram as importações, não porque subiram as exportações. Bom, que diabo que esse negócio não engrena. Porque o dólar a 4 era para estar todo mundo exportando. E a gente conversa aqui, conversa ali e vai vendo com os exportadores o que aconteceu. Durante o período que o real teve valorizado um tanto quanto artificialmente, tinha muita gente que, se quisesse exportar, alguém usou essa expressão, exportava, mandava mercadoria com cheque junto. Isso significa que exportava com prejuízo. Ou seja, pagava para vender para o exterior. E aí o que os caras fizeram? Eles continuaram. E aí saíram do mercado. E aí para retomar esse mercado internacional, não é do dia para a noite. Tem que fazer todos os contratos de novo, tem que restabelecer as relações, tem que provar que não sei o quê. E o dólar não para quieto, né? Um dia ele está 4, outro dia 3,50, outro dia está 3,80, outro dia 3,70. É complicado para se fazer os tais dos contratos. Tem contrato de exportação que entrega a mercadoria em 3 meses, tem contrato de exportação que entrega a mercadoria em 1 ano. E aí como é que faz a conta? Tem que chegar um dólar que seja suficientemente bom para quem está exportando e não ridículo para quem está comprando, porque senão não sai o negócio. E aí, em março, faz uma coisa, agora deve fazer quase um mês, o Banco Central retomou uma negociação de determinado tipo de contrato lá que serve justamente para segurar a valor... Peraí, pensar um pouquinho. É tão complexo que a gente se atrapalha nas palavras. Mas é exatamente isso, é para segurar a desvalorização do real, ou seja, que a gente não gosta muito de falar em valorização do dólar, porque o dólar é a nossa referência. Então a gente tem sempre que pensar no real em relação ao dólar e não... A gente não tem a pretensão de valorizar o dólar. O dólar está lá acima e fora da nossa pretensão. Então o que o Banco Central está tentando fazer? Não deixar o dólar cair ou o real se valorizar sobre o dólar a um ponto que inviabilize esse incipiente esforço de retomada de mercado externo. E ao mesmo tempo não pode deixar subir muito, porque senão explode a inflação. Os analistas acham que o Banco Central chegou a um tal do ponto de equilíbrio, que toda vez que eu pergunto para quem entende mais do que eu do assunto, eles dizem, pois é, esse negócio é complicado, cada um tem o seu, tal do ponto de equilíbrio do dólar. Mas os analistas estão achando que o Banco Central situou ali em 13,50, um patamar que não destrói os incipientes negócios de exportação e não complica essa trajetória declinante da inflação que a gente começou a falar. Se deixar subir muito, volta a inflação. Se deixar cair muito, para de exportar. É um equilíbrio delicado, digamos assim. Então é essa a queda de braço que o BC está tendo com o mercado nesse momento. Hoje mesmo, ofereci um monte desses contratos que tem um nome chatinho, que é o tal do swap cambial reverso. Toda vez que eu falo nisso, as pessoas dizem, hein? Mas que é um contratinho lá, que troca, que chama swap, né? Swap é troca em inglês. Que troca um tipo de remuneração por outro, só paga a diferença, não sei o que, tá. E o Banco Central tem ofertado muito desses contratos e não está conseguindo segurar muito. Ele também não está deixando de descolar muito dos 13,50. Por conta da
seguia com o possível impeachment, desde 2014, vocês devem lembrar, né? Em 2014, quando a Dilma subia nas pesquisas, a bolsa caía e vice-versa. Desde então, o mercado financeiro marcou posição, somos contra, não queremos o governo, e desde então aposta contra qualquer coisa relacionada ao governo. Então é essa um pouco a tal da batalha do câmbio que está sendo travada nesse momento. Eu queria ouvir vocês um pouco, gente. Queria ouvir vocês, porque assim, a gente aprende muito ouvindo. Eu sempre brinco, né? Eu contei para vocês uma experiência de aprendizado aqui super recente, que foi esse aprendizado com a Grécia. Então eu gosto muito de aprender ouvindo as pessoas. Queria ouvir alguns testemunhos de vocês, sem quebrar nenhuma confidencialidade, sobre como é que vocês estão se comportando nesse período, assim, porque a gente fica muito tenso assim, na redação. Isso que a gente só tem que fazer um jornal, claro, tem que fazer o jornal o melhor possível, o mais atualizado possível, mas só tem que fazer o jornal. E vocês muitas vezes lidam ali com uma questão de sobrevivência diária, de manutenção das atividades. Queria ouvir vocês, alguém tem alguma coisa para contar? Deixa eu fugir um pouquinho da questão da economia. Não precisa. Preciso casar. Ah, bom. Casar. Se tu me permite fugir um pouquinho só da questão da economia, nesse affair todo do impeachment, da relação do governo com os seus, abre aspas, aliados e com os que não são aliados, e toda essa mar de lama que a gente está assistindo aí, daqui a pouco no tiroteio sobra para a mídia, sobra para a imprensa, que a imprensa acaba sendo o vilão da história. A mídia é golpista. A mídia é golpista, manipuladora, por outro lado há quem diga que não, que a mídia é formadora de opinião. Como é que vocês lidam com isso, com essa espada colocada no pescoço? Não, eu sou da imprensa, então eu sou golpista, ou eu sou governista, ou eu sou laquista, eu sou... Como é que... Para tu montar a tua coluna lá da Zero Hora, que é todo dia, tu tá sempre no fio da navalha, posso estar muito enganado, mas como é que tu lida com isso? É uma curiosidade que eu tenho, assim, fugindo um pouquinho dessa questão técnica da economia, que eu quero fazer um gancho numa colocação do Rogério, que aí tu entrou com a questão que a inflação está caindo. Eu não entendo, economia não é muito meu forte, mas... Você não está enxergando? Não estou enxergando, também não. Eu sei, nem eu. Mas isso não é um sintoma de alguma estagnação já da nossa economia, ou seja, o cara tá patinando, tá patinando. Não tá mais estagnado, né? Vamos ser. Que seja. Vamos ser sinceros. Eu vou te responder exatamente com essa ilustração que eu fiz aqui. Vamos ser sinceros. Como é que a gente procura se comportar diante dessas circunstâncias? Elas não são confortáveis. Assim, eu conto o meu drama se vocês contarem de vocês. Não é uma situação confortável, realmente não é. Tem muita cobrança, tem muito estresse, tem muito ódio nas redes sociais, a gente é xingado. O que a gente procura fazer? E qual é o meu mantra? Assim, é honestidade intelectual. O que é honestidade intelectual? É ser tão precisa, tão honesta quanto alcançam as minhas capacidades, né? Até onde vai a minha capacidade de compreender, interpretar, ouvir as pessoas e repassar as coisas que eu ouço. Por isso que eu quis citar aqui, comecei citando esses dois causos, entre aspas, aqui, um ministro do atual governo, um ministro do governo FHC, que teses são antípodas, que eu ouvi com a mesma atenção, com o mesmo interesse, e ambos me surpreenderam na forma de análise exatamente da situação. Então, a gente fica, nessa altura do campeonato, a gente fica contente quando uns nos xingam de coxinha, outros nos xingam de petralha. Enquanto estiverem xingando para os dois lados, é sinal que a gente está cumprindo a nossa missão de tentar refletir o que está acontecendo. Se a xingação passar para um lado só, é aí que a gente tem que se preocupar. Por enquanto, estamos sendo xingados igualmente para os dois lados. Não é uma situação muito confortável, mas acho que ninguém está em situação muito confortável no país nesse momento. A não ser o Galó, que está lá lutando alucinadamente. A José, né, no hospital. Encontrei o Galó na segunda-feira, o Galó recebeu um prêmio lá do Instituto. E aí, Galó?
fui num shopping, o shopping estava deserto, olhei para dentro da renda e tinha gente dentro da renda, é uma coisa inacreditável. Estou falando do Galó porque assim, é uma das raras empresas abertas, de capital aberto, ou seja, com ações negociadas na Bolsa, que teve lucro extraordinário no ano passado, face à situação que a gente viveu em 2015. Então, o que eu procuro ser é isso, honesta, e dizer, não, a economia está estagnada. Não, a economia não está estagnada, ela está caindo e muito. Caiu 3,8% no ano passado e deve cair pelo menos mais outro tanto nesse ano. E filtrar muito, assim, isso que eu disse para vocês antes, poupar adjetivações. O cenário já é tão espantoso que a gente não precisa... exatamente, não precisa florear muito. Então a gente se ater aos números, se ater aos fatos, buscar a fonte de informação a mais variada e a mais precisa possível, a gente tenta se comportar dessa forma. Nem sempre é fácil. Mas é a nossa missão, é o que a gente tem de fazer. E eu gosto muito de fazer. Gosto muito, como eu disse para vocês, me encanta aprender todos os dias, e é isso que a minha profissão me proporciona. Toda vez que eu converso com alguém, toda vez que eu venho aqui conversar com alguém, por isso que eu estou querendo ouvir vocês, eu aprendo mais um pouquinho. Então acho que é isso que vale a pena. Quero ouvir o depoimento de vocês. É que estava lá no... Eu vou aproveitar para fazer mais uma pergunta. Nós falamos da economia, falamos da carga tributária, enfim, pode ser adotada, uma série de fatores. E o desemprego? A gente está nesse momento com 9,6 milhões de desempregados, né? O pessoal fala em 10 milhões, assim, o número, mas é 9,6. E o que é esse número? É interessante a gente olhar isso, e eu tentei fazer essa discriminação, no bom sentido, do que é gente que voltou para o mercado de trabalho, porque a gente se admirava até 2014, porque assim, antes da gente entrar nessa crise de despencar a economia, 2015 e 2016, a gente passou 2013 e 2014 nesse cenário de estagnação. E a gente não entendia como é que num cenário de estagnação o emprego continuava subindo, porque esse foi o último indicador positivo que o governo conseguiu manter assim, na macroeconomia, né, que foi o emprego. Então a gente não entendia. E aí tinha as interpretações que boa parte desse fenômeno se devia aos famosos nem-nem. Vocês já devem ter ouvido falar nos nem-nem. Nem trabalham, nem estudam, não fazem nada, não em casa, vê TV, na rede social, tudo. Então, boa parte do aumento do desemprego vem da volta dos nem-nem para buscar, porque a renda caiu, porque o reajuste não foi tão alto quanto era, porque alguém na família perdeu o emprego, porque a inflação comeu um pedaço da renda. Então, assim, todo mundo teve uma restrição de renda, então obrigou as pessoas a irem para o trabalho, e parte desse aumento do desemprego é desse universo, mas parte também é gente cortada, porque a gente está tendo todos os dias. Corta 100 daqui, 500 ali, 200 ali. Caxias está numa situação bem complicada, a gente tem essa realidade do Rio Grande do Sul, que por um lado a gente tem um peso da agropecuária muito grande, que é bom, porque a agropecuária foi super bom, foi super bem, a gente teve, sei lá, o 4º ano seguido de super safra, mas tem um outro lado que é, a gente tem um perfil de indústria muito pesado, ou seja, que a indústria, a gente brinca que é a fábrica que faz fábricas, né? A indústria que produz os tais os bens de capital que são usados para investimento pesado e não está dando nada, então os caras não estão vendendo, não estão produzindo. Caxias, que é uma cidade muito focada em indústria pesada e indústria automotiva, caminhões, reboques, ônibus, está muito mal. Então, a curto prazo, o desemprego vai aumentar. A gente não tem muitas dúvidas sobre isso. Quanto vai aumentar, a gente não sabe. Mas a gente sabe que a tendência é aumentar. O que a gente ouve assim, de muitos empresários? Olha, eu estou fazendo um esforço para não fazer corte, porque eles têm a consciência que do tamanho do desemprego também vai depender do tamanho da crise.
Porque mais gente sem emprego é mais gente que não vai comprar, é mais gente que não vai para o consumo, mais gente que não vai para o consumo, é gente que não vai... já vou explicar. Então, sim, vai aumentar. Quanto e até quando é uma das respostas que a gente não sabe dar. Eu só quero puxar o ganchinho exatamente dessa questão do desemprego, porque a gente sabe que o jovem entre 18 e 24 anos existe um grande percentual de desemprego nessa faixa. Bem mais elevado do que a média. E você fala que há 10 milhões de desempregados, é isso? E a gente... 9,6 para ser preciso. Tudo bem, 9,6. Eu, sinceramente, eu não sei precisar quanto de jovem tem nessa faixa etária. É uma coisa que eu teria até que verificar. Né? Mas eu fico muito preocupada quando se diz esse percentual aí. Mas de que universo tem esse percentual? Né? O percentual de desemprego entre os jovens? Da onde que se tira esse percentual? Quem calcula, assim, o instituto mais... Ok. Mais comentários? Não, tudo bem. Eu gostaria assim, por exemplo, se na faixa etária entre 18 e 24 existe o maior número de desempregados no nosso país, isso está comprovado, segundo o IBGE, essa é a fonte IBGE. Também não sei o número, porque para se dar um percentual temos que saber que universo, porque se não chegar a 6,2 ou a 10, né, pode ser de 100, de 200, de 1000, aí vai mudar. Eu sempre me preocupando com isso.